Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laécio, aqui do canal Gramática com Laécio. Hoje nós vamos falar sobre estudo de caso para concursos públicos. Muitas bancas tendem a pedir ali na parte discursiva um estudo de caso. Porque olha só, você pode ter uma redação dissertativa argumentativa, você pode ter ali a proposta de uma redação dissertativa expositiva, pode ter as questões discursivas, que ali às vezes tem 15, 20 linhas para você responder, e também podem ter os estudos de caso. Lécio, o que seria o estudo de caso? Estudo de caso, basicamente, a banca vai te dar uma situação hipotética, dentro da temática, é claro, e aí você vai ter que desenvolver, apresentar, às vezes, soluções ou desenvolver ideias, apresentar conceitos em relação a esse estudo de caso. Aí, é claro, você vai ficar atento ao comando da prova e aos textos motivadores, para você saber como é que você vai construir seu estudo de caso. Mas, para ficar bem fácil para você entender, o estudo de caso também tem uma estrutura. Na verdade, todo texto tem sua estrutura, que é o começo, meio e fim. E aí, no estudo de caso, vamos pensar o seguinte, que a banca te deu 30 linhas aqui para você desenvolver o seu estudo de caso. E aí, em alguns estudos de caso, a banca te dá alguns tópicos para você desenvolver. Então, às vezes, vai ter ali o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Isto é, quando você estiver desenvolvendo, você tem que abordar de maneira objetiva esses tópicos, porque quando a banca estiver avaliando seu texto, ela vai buscar esses tópicos para ver se você construiu, né? Então, ela dá uma temática lá específica e fala, olha só, no desenvolvimento do seu texto, aborde sobre isso, isso e isso, em 3 situações, que cada situação seria um tópico. E aí, Laís, como é que eu poderia estruturar? Tem introdução igual a redação dissertativa? Bom, qual é a ideia que eu dou? Você tem que focar nesses tópicos aqui para desenvolver o seu texto, para você não deixar de escrever sobre um dos tópicos que é cobrado no estudo de caso, quando a banca estrutura em tópicos, tá bom? Então, primeira coisa, você vai fazer um resumo do caso. Então, a banca te dá lá uma situação hipotética, por exemplo, o servidor tal estava realizando as suas atribuições no setor tal, e aí ele vai estruturar e, dependendo do conteúdo, do concurso, do conteúdo, ele vai colocar uma situação ali para você apresentar soluções e conceitos. E aí você faz basicamente um resuminho do caso ali. Para quê? Para situar o leitor, contextualizar. Isso aqui você gasta poucas linhas, é como se fosse a sua introdução. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai apresentar resposta para os tópicos. Você vai retomar esse caso apresentando. Então, eu indico, se você tiver um bom espaço, no caso 30 linhas, um parágrafo para cada tópico. Para quando o avaliador bater o olho, já perceber, bom, aqui na linha 5 ele começou a falar sobre o tópico 1. Então, ele desenvolveu aqui o que a banca pediu. Na linha 10, ele começou aqui a desenvolver o segundo tópico que a banca pediu. Então, ele vai começar aqui um novo parágrafo. Então, você pode fazer isso. Colocar um parágrafo para cada tópico. Fica legal porque a banca consegue enxergar de maneira clara os seus argumentos apresentados, seus conceitos, né, as soluções para a problemática, dependendo ali, é claro. Lá é as quantas linhas? De 5 a 6 linhas, depende como você vai construir o seu texto. E aí, depois você vai desenvolver o terceiro tópico. Então, perceba que vai ficar meio que uma redação de quê? De 5 parágrafos, né? Então, aqui vou desenvolver, e é claro, você pode usar mais que 5, 6 linhas, dependendo do que você vai. Então, cada bloco desse aqui seria um tópico desenvolvido. Aqui você vai retomar o caso, né, um resuminho do caso, para situar o leitor e contextualizar a sua produção textual. E no final você faz o que? O desfecho do caso. Às vezes ali a banca pede uma solução para a problemática ou uma elaboração crítica e você vai construir. Então, assemelha-se, de certa forma, à redação, mas não é igual, tá? Você sempre vai focar o quê? Nos tópicos que a banca vai pedir. Normalmente, quando a gente fala em estudo de caso, que tem uma situação hipotética, ela pede para você falar sobre o ponto A, B e C, ou sobre o tópico 1, 2 e 3. Aí, é claro, às vezes a banca não vai dar 30 linhas, vai dar só 20 linhas para você responder. Aí, é claro, você vai reestruturar, né, e utilizar menos linhas ali para o resuminho do caso e o desfecho, porque você vai ter que abordar, né, de maneira clara e objetiva os conteúdos, porque é isso que a banca quer, se você sabe o conteúdo ou não, né, que está sendo trabalhado naquele estudo de caso, tá bom? Aí, às vezes, a banca dá 15 linhas, então você vai organizar o seu texto, sempre focando em desenvolver os tópicos, tá bom? Que é o que vai estar na matriz de avaliação e o que o avaliador vai buscar para atribuir a nota, né, de acordo se você desenvolveu muito bem o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, aí tem, sempre no edital, tem os critérios de avaliação. E eu sempre falo isso.
Fique atento aos critérios de avaliação que estão lá no edital. Estude, pratique, escreva pelo menos 2 redações por semana, desenvolva a sua escrita sempre focando nos critérios de avaliação que estão no edital, porque o edital é a lei do concurso, tá bom? Bom, basicamente é isso, né? Depois eu posso trazer alguns estudos de caso aqui na tela e desenvolver o texto com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre estudo de caso, coloque aqui nos comentários, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aí e mandar para os amigos que estão estudando para concurso, tá bom? Até a próxima aula, até o próximo vídeo, bons estudos e fique com Deus!